Olá, bem-vindo ao 10º Companhia dos Animais. Hoje vamos estar à conversa com Maria Guinot, que já conhece como cantora, mas que se calhar desconhece enquanto criadora de psitacídeos. Igualmente criador de aves exóticas é o João Rocha, que também fomos visitar, não o do Sporting. E, entretanto, teremos também as habituais rubricas de curiosidades e consultório. Há ainda o convidado mistério, tudo razões para que fique connosco. Por isso, até já. Tchau. Ela foi a Rosário do Primeiro Amor. Fez também outros programas de televisão e neste momento está a vestir a pele da Celeste para um programa infantil que vai ser diário e que vai estrear muito em breve. Chama-se Ana Brito Cunha e é com ela que vamos conversar a propósito de cavalos. Ana, olá, como é que foi passar de jornalista a Celeste? Foi divertido, foi muito engraçado. A Rosário era muito espireta, muito dona do seu nariz, e a Celeste não, é mais pacífica, já é outro género de pessoa, e foi divertido fazer essa transição, de repente. A Celeste é um personagem que vão conhecer a partir de mais ou menos finais de setembro, não é? Mas hoje vamos conversar com a Ana enquanto dona de animais. Quando é que começou a tua relação com animais de companhia, lembras-te? Foi muito pequenina, eu tinha aí à volta de uns 7 anos, 6, 7 anos. E foi quando eu vivi muitos anos em Espanha, em Madrid, já lá tínhamos cães, tínhamos sempre um cão em casa. E quando vim Que para tipo cá, de cão é que era já? era um labrador. E quando viemos para cá, a minha mãe comprou os cavalos e sempre desde pequenina que lido com os cavalos. Apresenta-nos então estes 4 belíssimos exemplares. Então esta é a Flica, atrás é a Lira, depois este castanho é o Indiana Jones. Ah, é? E este é o Excalibur. E têm todos eles temperamento dócil? São todos muito mansos e muito meiguinhos. A Flica é muito mimada. Veio para cá muito bebê, foi a primeira égua que a minha mãe comprou, foi das primeiras. E veio muito bebê, não tinha pais, era uma poldrinha. E ficou sempre muito mimada, é como se fosse o bebê da casa. Não faz nada, é uma teimosa. Só faz aquilo que quer. Só faz aquilo que quer. Olha, como é que foi a primeira vez que tu montaste a cavalo? Lembras-te da sensação que tiveste? Lembro-me porque foi num cavalo que era da minha avó e o meu irmão insistiu comigo para eu montar, foi lá em cima. E eu montei, só que a égua assustou-se com qualquer coisa e eu também me assustei, começou a galopar e eu ia caindo e nunca mais me esqueci. Mas correu tudo bem. Como é que tu consegues lidar com os cavalos pelo meio das filmagens? Tens tempo para isso, para te dedicar minimamente a eles? Não, infelizmente não. Infelizmente não tenho muito tempo para estar com os cavalos. Também tive aí uma altura da minha vida que parei de montar durante 5 anos. Recomecei a montar agora há muito pouco tempo. Porquê é que paraste? Caí a cavalo. Caíste? Mandei um estouro muito grande e assustei-me muito. E depois também sou um bocadinho maricas. E então não tinha coragem para montar em cima de um cavalo. E comecei a montar há pouco tempo. E quando posso, monto. Mas não tenho muito tempo para estar com os cavalos hoje em dia. Trata o Fernando, que é o senhor que temos cá a tratar dos cavalos. E a minha mãe também, quando pode. Está sempre com eles. E mesmo eu e os meus irmãos, quando estamos cá. Quantos é que vocês são? Somos 4. Que cuidados básicos é que os cavalos exigem no dia-a-dia? Precisam de Isto estar... para quem esteja eventualmente a pensar à conta de ver estes cavalos lindíssimos, de repente... Também convém estarem bem alimentados, limpos, escovados, sempre bem escovados, serem cavalos que sejam passados à guia normalmente para serem montados, para estarem mais calmos, para terem mais contacto com as pessoas, para não se assustarem muito. Normalmente passa-se os cavalos à guia ou todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, quando se pode. E, essencialmente dar-lhes muito mimo, porque eles também precisam. Querem miminhos. Exatamente. Não somos Apesar do cavalos. porte, querem miminhos. Exatamente. Olha, eu sei que vocês já tiveram partos cá em casa. Sim. Conta-me essa experiência que deve ser invejável. É o máximo, é uma experiência incrível. É estranho porque ver um bebê a nascer já é muito emocionante, é óbvio. Não posso dizer o contrário, não é? Porque é muito emocionante. Mas ver um animal como o cavalo, que é um animal que quando nasce é muito débil e começa logo a crescer, a andar, levanta-se e esforça-se por andar, mas quando a égua está O pronta... ser humano, de resto, é o mais preguiçoso É muito nesse preguiçoso. aspecto. Nós começamos a andar
muito tardiamente em Exatamente. comparação com outros animais. Sim, os poldos começam a andar logo após a primeira hora de parto, começam logo a tentar se pôr de pé, vê-se as perninhas todas fraquinhas, andam assim. Mas é uma coisa incrível, é um espetáculo fascinante ver um poldro a nascer. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu pedes ou procuras num animal de companhia que tu tenhas? Qual é o tipo de relação que tu tentas estabelecer? Exatamente aquilo que disseste, está na companhia. Porque estar sozinho, pronto, às vezes as pessoas precisam estar sozinhas, é sempre bom, mas tendo um animal, qualquer que seja o animal, um animal acaba por ter certas formas de comunicar através do olhar, através da forma de se encostar ou de pedir uma vestinha, e é sempre agradável poder atribuir isso a um animal, porque são carinhosos, os animais são carinhosos e são muito. Pedem muita afeição. É muito bom ter animais como companhia. Os cuidados de higiene para prevenir doenças nos animais, em relação aos olhos, nos gatos não são muito importantes. Portanto, um gato normalmente não necessita que se limpe os olhos e se notar alguma ramela ou alguma coisa amarela ou esta membrana branca que os gatos têm na parte interna do olho, nesta altura é necessário dirigir-se a um veterinário que lhe poderá indicar mais ou menos. Normalmente os gatos não necessitam de limpezas nos olhos. Em relação às orelhas, a parte exterior, os animais, tal como as pessoas, têm uma secreção gordurosa e também um gato, como esta que está aqui, tem uma orelha, na maior parte dos animais, as orelhas estão limpas e não requerem grandes cuidados. Se notar que existe cera na orelha, pode tentar limpar com óleo de amêndoas doces, só por fora. Nunca utilize cotonetes para o interior do canal auditivo, porque pode magoar o animal. E se vir que, para além da cera, há um certo cheiro e também o animal abana a cabeça e coça com as patas, nessa altura penso que também deverá dirigir-se a um médico veterinário, porque requer um exame mais atento da situação. Em relação aos dentes, os gatos normalmente são animais que não precisam de grande limpeza nos dentes. Esta gata é relativamente jovem e também deve comer, para além de latas, deve comer granulados também. Portanto, é um animal que tem os dentes bastante limpos. Mas se vir um bocadinho de tártaro no fundo dos dentes, isto também será necessário recorrer ao veterinário para limpar os dentes do animal. Portanto, para prevenir doenças nos gatos, em princípio, é estar atento aos sinais. Se há ramelas, se há secreção nos ouvidos, ou se nota, pronto, também que há qualquer coisa na boca, por vezes espinhas também. Para cortar as unhas aos gatos, pode usar um corta-unhas normal de pessoas ou pode usar estes que existem no mercado, que são específicos para cortar as unhas dos gatos. E se agarrar, se for um gato relativamente manso, se apertar o dedo do gatinho entre os seus dois dedos, consegue ver perfeitamente a unha e aonde é que está a parte cor-de-rosa, que é o sabugo. Portanto, para cortar, corta só esta parte aqui em baixo e nunca tente chegar cá acima, porque senão atinge o sabugo da unha do gato. Portanto, é relativamente fácil, é só a pontinha, mas de qualquer maneira eu aviso que num gato, dentro de uma semana, as unhas estão outra vez afiadas. Portanto, terá que fazer, é um processo que terá que fazer semanalmente, se quer evitar que o seu gato arranhe algumas coisas que não deve. Os cuidados de higiene nos cães, em relação à vista, depende do tipo de animal que é. No caso do Lord, que é um cão de pelo curto, estes animais não precisam de cuidados diários em relação aos olhos. Portanto, normalmente têm um olho límpido e uma pequena ramela no canto do olho. Se esta ramela for mais amarelada, terá também que verificar se existe algum problema e dirigir-se depois também a um médico veterinário. No caso dos cães de pelo comprido, como por exemplo os caniches, são cães que requerem uma higiene diária dos olhos e convém limpar com algodão, com soro fisiológico, fazer uma limpeza para tirar os pelos que se encontram dentro do olho, para evitar futuramente que haja problemas na vista do animal. Em relação às orelhas, também temos que distinguir os cães de orelhas caídas, como o caso aqui do Lord, e os cães de orelhas eretas. Os cães de orelhas levantadas têm muito menos propensão ao aparecimento de otites, enquanto que os animais de orelha caída, como o canal auditivo, portanto, tem menos arejamento, têm mais tendência a ter otites. E estes animais também se faz, portanto, um ouvido normal, tem a sua secreção de cera. Por vezes, quando são animais que estão em quintal, apresentam a parte exterior da orelha suja
e se quiser limpar, use um bocadinho de óleo de amêndoas doces, portanto, limpando esta parte exterior. Quanto à secreção que existe dentro do canal auditivo, normalmente, portanto, é uma cera normal que não tem cheiro, mas se começar a ver que há cheiro, ou que o animal abana a cabeça ou coça com a pata, convém também dirigir-se a um veterinário, porque deve haver mais algum problema, que não é a secreção normal do ouvido. Nas raças que têm pelos compridos, como no caso dos caniches, é preciso também terem atenção que esses animais faz parte da sua higiene fazer uma depilação dos pelos que eles têm na entrada do canal auditivo. Quanto às unhas, nos cães que têm unhas pretas, eu desaconselho vivamente a tentarem cortar as unhas em casa. Nos cães, porque não se consegue ver aonde é que está o sabugo da unha do cão. E, portanto, aconselho sempre a dirigirem-se ao seu médico veterinário ou a uma pessoa que seja experiente e que saiba cortar as unhas. Quanto aos cães de unhas claras, o processo é o mesmo que nos gatos, é ver bem onde começa o sabugo e cortar um bocadinho abaixo para evitar sangramento. O Companhia dos Animais foi ao Aquário Vasco da Gama em Lisboa para mostrar uma parte do processo de reprodução dos patas roxas, peixes da família dos tubarões, de que vemos uma fêmea em plena postura. Uma imagem pouco vulgar que vale a pena reter. Uma vez postos pelas fêmeas, os ovos são transferidos para a zona de incubação do aquário, onde, com o aparelho que estamos a mostrar agora na imagem, é feito o controle de temperatura, de salinidade e de pH e se desenrola o processo de desenvolvimento larvar. Aqui vemos os pequenos peixes ainda antes de tomarem contacto com o mundo exterior. Os pequenos patas roxas nascem quando acabam as reservas vitelinas. Só então ficam em condições de iniciarem a sua vida. Aqui os vemos agora muito pintalgados e malhados, o que corresponde a uma forma de mimetismo com o substrato. Boa sorte, pequenos patas roxas! Já de seguida vamos à habitual rubrica dos criadores. Hoje com criadores de psitacídeos ou, se quiserem, aves raras. Fique para ver, porque vai ser um autêntico colírio para os olhos. Hoje vamos falar com a Maria Guinot, que todos conhecem como cantora, mas que se calhar poucos conhecem como avicultora. Maria, há quanto tempo é que está no meio da passarada? Há 10 anos. 10 anos a criar. E desta vez, há um ano, talvez, decidi que eram só catatuas. E porquê as catatuas? Primeiro, talvez por uma questão de eu as ter visto aí em liberdade aos bandos. Elas são originárias da Austrália. Por eu estar ligada à Austrália, enfim, os espetáculos que eu fiz lá correram muito bem. E depois, porque acho de facto lindas estas bichas, que são as galás. Tenho uma relação excelente com o criador, desde que sejam criadas à mão. Aquelas pequeninas são criadas à mão, estas foram criadas à mão. Não gostam de desconhecidos, faz-lhes muita confusão. Pois a nossa invasão aqui à gaiola delas está a ser, para elas, um bocado complicada. Depois, estas são, portanto, as galá. Depois tenho as galarita, que já são maiores. Também tenho uma relação boa com as pessoas, mas são mais calmas do que estas. E, portanto, os pais destas vieram da Austrália? Não. O pai veio da África do Sul, a mãe veio dos Estados Unidos. Porque há criação já em cativeiro. E como é que é a importação destes animais? A importação é evidente que tem que vir com todos os papéis, legalizada, porque não se vai importar coisas destas assim em tipo contrabando, embora, enfim, haja gente que faça. Claro, como é possível. Depois, há uma entidade portuguesa que é a CITES. Nós vamos lá com os papéis, legalizamos tudo e depois ficamos com o chamado CITES português. Quer dizer, nós temos, estes bichos estão todos legalizados. E a partir da legalização dos pais, legalizam-se depois os bebés. Agora, já cá fora da gaiola, vamos falar talvez um pouco da postura, como é que ela se desenvolve, os cuidados que a Maria e o seu marido têm com os bebés. Ora bem, isto é assim, estas aves em cativeiro, ou vamos falar primeiro em liberdade. Em liberdade põem 6 a 8 ovos. Em cativeiro põem 2 a 4, o mais normal é 3. Embora possam fazer 2 posturas. É isso que eu estou a tentar com o outro casal agora. E que tempo é que medeia normalmente essas posturas? Não tenho prática porque só conheço ainda uma postura. Eu ainda não tenho prática de modo que eu penso que será cerca de um mês.
Os ovos estão a chocar 24 dias, 23, 24 dias. Depois, quando o bicho nasce, vai esperar 2 a 3 semanas para sair da gaiola. Vai estar ali dentro da gaiola, disparado do ninho. E, portanto, quando sair já sai praticamente emplumado, já não sai com canudos, em princípio não sai. Estes são alguns dos bebés da criação de aves exóticas do João Rocha. Ele é, de resto, um dos principais fornecedores do nosso mercado nacional. Vamos falar com ele e vamos conhecer mais de perto a sua passarada. O terceiro animal de companhia é o papagaio, quer dizer, número 1 é o cão, depois é o gato e eu acho que em terceiro lugar vem o papagaio. Quanto a mim, acho que... E acha que os papagaios aprendem o que quer que a gente lhes ensine ou têm uma capacidade de aprendizagem relativamente limitada? Porque normalmente o que as pessoas lhes ensinam são sempre as mesmas coisas, é o olá, o bom dia. Sim. Pronto, há temperamentos de pássaros, há uns que aprendem mais facilmente, uns que outros, não é? Tudo depende do temperamento deles. Ensina alguma coisa aos seus ou não? Não, eu tenho-os com outro objetivo, é o objetivo de criar e não, pronto, eles fazerem graças e falarem. Não é? A importação, por exemplo, disto é muito complicado ou não? Não, não se poderá dizer que seja complicado, desde que seja tudo legal e pronto, cumpra os parâmetros Mas têm, necessários. por exemplo, quarentenas como em relação Sim, aos cães? sim. Tem. Portanto, tudo que são pássaros vindos do habitat natural, depois são obrigados por lei a fazer quarentena e depois disso então comercializados. Não é? E a adaptação do clima. Eles adaptam-se facilmente. Não tem só papagaios, eu já reparei que tem papagaios, araras, roxinóis, tem uma série deles. Sim. Qualquer uma dessas raças se adapta bem? Sim, é preciso, pronto, adaptar a alimentação aos animais e depois gradualmente adaptar-lhe, portanto, o clima, gradualmente fazer a adaptação dos pássaros ao nosso meio ambiente, ao nosso clima. Não é? A maioria destes pássaros não anda à solta, não lhes abre as gaiolas, pois não? Não. Tudo o que são pássaros de reprodução, depois estão cada um no seu compartimento. E quais é que são as dificuldades maiores que sentem em termos da criação destes pássaros? Dificuldades. Quanto a mim, dificuldades não existem muitas, porque desde que cumpra minimamente aquilo que eles precisam e aquilo que pronto, é necessário para a criação, não, é preciso que um pássaro seja adulto, seja compatível o macho com a fêmea, portanto que se gostem um do outro, uma boa alimentação. Já aconteceu eles darem negas uns aos outros? Sim, não? sim, é frequente. Há certos machos e certas fêmeas que não se adaptam, portanto, àquele casal. E é necessário juntar outros ou colocá-los num voador grande e deixá-los separados naturalmente, não é? Em termos do cruzamento e das cores, não há grandes regras a seguir ou pelo contrário, tem que se ter muito cuidado? Neste momento já se fazem certas mutações em papagaios e em aves. Pronto, quanto a mim, acho que o natural é o mais bonito, mas já há alguns criadores a tentarem fazer mutações. Isso. Não a nível nacional. Eu falo em termos de papagaios e pássaros de grande porte, mas a nível de outros países já se faz. Quais são os principais países onde o João vai buscar os seus pássaros, por exemplo? Eu importo vários sítios, vários lados, quer dizer, recorro muito aqui à Europa. Se calhar de Europa. vários continentes até, não é? Sim, recorro aqui à Europa e outros fora do continente europeu. Não é? Este Cavalier King Charles Spaniel, chamado Bandana Captivation, foi o 10º cão mais pontuado em 1996. Estamos perante um belo exemplar de uma raça inglesa com algumas das características dominantes dos Spaniels. Esta raça está associada ao rei Carlos I de Inglaterra e ficou imortalizada em pinturas da época. Apresenta-se em 4 cores diferentes. É um bom cão de caça em campo aberto e também um excelente animal de companhia pela sua grande afabilidade. Aqui o vemos a desfilar pela mão da dona, mostrando os dotes físicos e a beleza que fizeram ter lá há uns séculos um cão de preferência real. De seguida fomos ao Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, para assistir à 14ª Exposição Monográfica do Boxer Clube de Portugal.
Estas exposições só podem efetuar-se, como já dissemos noutro programa desta série, com raças de que existem clubes constituídos. Nesta 14ª monográfica participaram cerca de 100 exemplares. O boxer, como esta exposição uma vez mais veio demonstrar, é uma das raças mais populares em Portugal. Estas exposições monográficas têm sido fundamentais devido ao seu elevado grau de exigência e ao grande número de animais apresentados a concurso. Aqui, a classificação de excelente é indispensável para o título de campeão nacional. Para que a competição fosse ainda mais valorizada, participaram nesta monográfica boxers de vários países europeus, também candidatos ao título. Eis uma das vantagens da Europa comunitária, que os cães, felizmente, não são exceção. Em hora de aperto, houve quem não resistisse e, indiferente ao público e aos juízes e aos outros exemplares em prova, deixasse ali mesmo no relevado satisfeita a sua necessidade fisiológica. Não se pode dizer que seja uma imagem muito edificante numa competição desta envergadura, mas a fisiologia tem as suas regras e os seus ritmos e um boxer, mesmo candidato ao título, tem dificuldade em escapar-lhes. No cômputo geral da mostra não foi felizmente esta imagem que prevaleceu, mas a da qualidade e da beleza dos boxers levados a concurso. E chegou a hora dos juízes tomarem as decisões finais e de escolherem os melhores exemplares boxers apresentados na 14ª monográfica da raça, realizada no hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. O melhor cachorro foi Casper de las Vaguadas. O melhor júnior, Marilyn von Bispus. E o melhor exemplar adulto, Jolena, que comprovam a qualidade que os boxers têm no nosso país como resultado da popularidade que gozam e do apuramento que ela trouxe à raça. Em Oeiras, realizou-se a 7ª prova do Campeonato Nacional de Agility. Reconhecida em Portugal desde 1992, esta modalidade de desporto canino foi lançada em Inglaterra em 1978, gozando hoje de grande popularidade internacionalmente. Esta é a fase crucial da prova em que os condutores procedem ao reconhecimento do percurso, o qual só lhes é revelado em cima da hora. Ao efetuarem esse exercício de reconhecimento, os condutores podem escolher os melhores trajetos para os seus cães e também a melhor forma de abordarem os vários obstáculos existentes no percurso. Pelo grau de concentração dos condutores, pode avaliar-se a importância que esta etapa preparatória tem para os resultados finais. Este trabalho de memorização e de estratégia é fundamental para se alcançar uma boa pontuação. Na classe standard, o vencedor foi esta cadela pastor belga Tervuren, chamada Romy, que cumpriu de forma exemplar todo o percurso estabelecido, realizando sem faltas e num tempo excepcional as provas de saltos verticais, slalom, paliçada, túnel, pneu, balancé e passarela. Um triunfo merecido no final de uma grande prova de agility. Na classe mini destinada aos cães com menos de 40 cm de garrote, o vencedor foi este caniche anão chamado Bruno, que realizou o percurso fixado com grande rapidez e vivacidade, entusiasmando o público presente. Repare-se na sua velocidade e no rigor com que vence os obstáculos existentes no percurso. Parabéns aos vencedores e aos seus condutores
bem como ao trabalho de equipa de que estas imagens são exemplo. E por hoje, o Companhia dos Animais vai mesmo fechar a porta. Voltamos no próximo sábado com mais animais e, sobretudo, mais histórias para lhe contar. Até lá, desfrute bem da companhia dos seus animais, divirta-se e não os abandone. Boa tarde.